Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor Cristiano Souza, de História, aqui do SEMEAC, e trago para vocês, nessa nossa aula de Formação Geral Básica, um tema super interessante e importante para a vida acadêmica de vocês. Sabe qual é o tema? Olha aqui. Renascimento. Exatamente. Olha essa palavra, renascimento. Está renascendo. Ou seja, já esteve vivo, morreu e agora renasce. O que será que está renascendo, hein? Onde está renascendo? Quais são as características deste período? Quer descobrir? Vem comigo então, olha só. O que foi o renascimento, pessoal? Definições aí que eu quero que vocês guardem na mente de vocês. O renascimento ele foi um período de renovação cultural, artística e científica na Europa. Gente, lá houve um grande interesse pelos valores e pela arte da antiguidade clássica, grega e romana. Então, olha só, está renascendo o classicismo grego e romano. Está renascendo os valores culturais gregos e romanos. Mas, professor, se está renascendo, então um dia morreu. Onde teria, entre aspas, morrido esse classicismo grego-romano, essa visão, né, mais humanística de mundo? Na Idade Média. Não é? A Idade Média, então, pessoal, ela é caracterizada pelo momento da diminuição drástica dos estudos da Antiguidade Clássica, da cultura greco-romana. É uma valorização grande na Idade Média apenas do teológico, da concepção divina de mundo. Agora, retorna a concepção humanista de mundo, certo? No Renascimento. O humanismo, então, ele valorizou o ser humano e valorizou a razão, em oposição ao teocentrismo medieval. O teocentrismo medieval, gente, é aquela ideia da Idade Média onde tudo era explicado a partir da religião. Agora, a partir do Renascimento, retorna o humanismo, a valorização do ser humano, a valorização do racional, do científico. E surgiu aonde? Na Itália. Por que na Itália, professor? Vamos responder essa pergunta aqui, olha. Porque a Itália, ela tem uma herança clássica muito grande. Ela é o berço do Império Romano e da civilização greco-romana. Você sabe de estudos anteriores que a civilização romana absorveu muito da cultura grega. Por isso que ela é chamada também de civilização greco-romana. E onde foi o ápice dessa civilização greco-romana? Durante o período romano, do mundo romano, da civilização romana. E isso aconteceu na região que hoje corresponde à Itália. Portanto, não havia solo mais fértil, local mais propício para tudo isso ser resgatado, a não ser ali na Península Itálica. E lá na Itália também nós tivemos as primeiras universidades na Europa, que formavam então intelectuais e artistas da época. Havia lá também, gente, os mecenas, e esses aqui são muito importantes para o Renascimento, porque ainda é uma época pós-medieval, está saindo da Idade Média, então ainda havia muita religiosidade permeando a Europa. E quem são os mecenas? Os mecenas são príncipes e papas, como por exemplo a família Médici, na Itália, em Florença, que desempenharam um papel crucial no Renascimento. O que eles faziam, professor? Aqui, olha, eles patrocinavam artistas e intelectuais. Não só patrocinavam, como também protegiam esses artistas e esses intelectuais no Renascimento. Ok, gente? Tudo bem até aí? Estão entendendo? Vamos à frente. Qual é o contexto histórico que isso acontece, professor? Olha aqui, o Renascimento surge na Itália no século XIV, marcando o início de uma nova era. Você sabe que nova era é essa? A Idade... Muito bem, a Idade Moderna. A partir daqui nós temos a Idade Moderna iniciando na Europa.
A Europa sai da Idade Média e agora está entrando na Era Moderna, a Era da modernidade, da razão, do humanismo. Ok? Expandiu-se pela Europa nos séculos XV e XVI, transformando a cultura e o pensamento europeu. Foi um período de grandes mudanças sociais. Olha aqui, as mudanças que ocorreram foram sociais, então alterou a sociedade, alterou as dinâmicas econômicas, alterou a política da época e muito também alterou a cultura da época. Porque temos grandes nomes que virão agora, novas artes, uma inspiração humanística, não é? Sai do religioso, sai do teocêntrico e agora vamos para o antropocêntrico, né? O homem no centro de todas as coisas. Quais são as principais características desse renascimento que vocês têm que ter guardado na mente de vocês? Principais características do renascimento. Em primeiro lugar, nós temos aí o Renascimento como um período de intensa transformação cultural, social e científica na Europa. Uma transformação que deu origem a um novo aspecto na cultura europeia, na sociedade europeia e um impulso enorme na ciência e na racionalidade da Europa. É um período, gente, marcado pelo resgate dos valores da antiguidade clássica. Qual antiguidade clássica é essa, professor? Grego-romana, Grécia-Roma, certo? O movimento promoveu um novo olhar sobre o mundo e principalmente sobre o ser humano. É o momento da valorização da razão, do individualismo e do conhecimento que vai impulsionar o desenvolvimento das artes, o desenvolvimento da ciência e da filosofia. Gente, humanismo, racionalismo e cientificismo são aspectos importantíssimos desse renascimento. O humanismo, como você observa aqui, o humanismo resgatou os valores da cultura clássica greco-romana. Isso tem que estar na cabeça de vocês, por isso está sendo tão falado, viu? Guardem isso. Valorizou a razão e o conhecimento do ser humano. A razão vai se tornar a principal ferramenta para se entender, para se explicar e para se entender o mundo. E o método científico vai emergir como uma forma de adquirir todo esse conhecimento. Nessa perspectiva, gente, nós temos aí também o classicismo, que é a redescoberta da antiguidade. Como assim a redescoberta? É o renascimento em si, pessoal. Com a valorização da razão e do equilíbrio, inspirado nos ideais gregos e romanos, a busca pela perfeição formal e pela harmonia nas obras de arte e literatura, e temas mitológicos e históricos, frequentemente retratados com idealização. Portanto, observa essa tela. Essa tela é importantíssima, viu? Essa tela ela é ótima para que a gente perceba principalmente aí grandes obras desse renascimento humanista que ocorre na Itália e que vai se difundir por toda a Europa. Você percebe nas obras de arte, como aqui, por exemplo, na obra de Sandro Botticelli, um dos grandes artistas do Renascimento, Vênus, né, o Nascimento de Vênus, você percebe que é um estilo de pintura muito diferente da pintura medieval, que era uma pintura puramente religiosa, que retratava apenas o religioso, o sagrado. Agora nós temos aí uma visão bem mais humana, mesmo que na representação religiosa, como na figura de anjos e santos, nós temos aí uma visão muito mais humana, uma característica muito mais humana de olhos sobre tela, que dá aí os contornos do corpo humano como ele realmente é. Você percebe aqui, olha, na criação de Adão, essa imagem aqui, seria Deus criando
o homem, aí você vê uma perspectiva, a perspectiva na qual foi retratado Adão de maneira muito mais humana do que em criações artísticas da Idade Média. Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, e talvez a mais significativa, a mais carregada de inspiração renascentista, uma obra de valor inestimável, que é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, pintada em óleo sobre tela em 1503. Gente, isso aí retrata um rompimento de paradigmas. Nas artes existe o antes e o depois do Renascimento. Como eu falei para vocês, antes nós tínhamos a valorização do sagrado, do religioso. Agora nós temos, inclusive nas artes, a valorização do ser humano, a valorização do corpo humano, do individualismo humano, a questão da razão, da ciência, dos métodos científicos, tudo isso vai ser resgatado no Renascimento. Ok? Tudo certo? O que podemos concluir então? Podemos concluir, observa aí, podemos concluir que existe um contexto histórico para o Renascimento. É o período que vai ali do século XIV ao século XVII, na Europa. E parte da onde na Europa? Você lembra? Acabamos de ver. Você lembra? A Itália, muito bem. Por que a Itália? Por todas aquelas situações que aprendemos hoje. Características. Principais características: o humanismo, a valorização do ser humano, o antropocentrismo, que é o foco no homem, não em divindades, mas sim no ser humano. O foco está no ser humano, inclusive até no corpo humano. E a arte e ciência, com inovações em várias disciplinas. Principais artistas do Renascimento, temos aí os pintores Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, como os principais artistas, mas tiveram vários outros, tá? Sandro Botticelli, enfim, vários artistas aí que se destacaram nas artes e na escultura, na literatura, enfim. Qual é o legado do Renascimento para nós, para os dias de hoje? O que ele deixou de influência? Gente, uma grande influência na arte, com estilos subsequentes que vão ser derivados do estilo renascentista. E o pensamento moderno, com bases no racionalismo e no empiricismo. Tá? Esses são os principais legados do Renascimento para a nossa vida, para a nossa sociedade até os dias de hoje. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar direitinho aí? É um tema que merece muito aprofundamento depois, tá? Porque agora você vai fazer uma atividade junto comigo e aí você vai poder testar seus conhecimentos. Não só o conhecimento que você adquiriu aqui nesse nosso encontro, mas também o conhecimento que você já tinha desde lá do ensino fundamental, onde você viu esse tema pela primeira vez. Vamos resolver juntos? Vem comigo. Primeira atividade. Acompanhe a leitura comigo, pessoal. Durante o Renascimento, artistas passaram a representar o ser humano com o maior naturalismo e proporção. Obras como O Nascimento de Vênus, de Botticelli, evidenciam esse valor, esse novo olhar artístico. Acabamos de ver essa obra, né? Vamos para o comando da questão sobre a arte renascentista. É correto afirmar que a alternativa A rejeitava os valores clássicos e buscava a inspiração na arte bizantina e islâmica. B. Focava na espiritualidade, reproduzindo imagens com pouca atenção ao corpo humano. C. Representava figuras humanas com idealização, simetria e influência da mitologia clássica. D. Era produzida exclusivamente para templos religiosos, sem inovações técnicas. E. Tinha como principal característica o abstracionismo e a negação da natureza. Qual é a alternativa que vocês acham correta aí? Qual, alunos? Muito bem.
Acertou quem falou a letra C. Representavam figuras humanas com idealização, simetria e influência da mitologia clássica. Vamos para a questão 2? Acompanha comigo. O homem é a medida de todas as coisas. Assim falou Protágoras, resgatado pelos humanistas renascentistas. Com essa frase, o pensamento humanista influenciou profundamente a forma de pensar o mundo e o ser humano. Essa concepção de mundo influenciou o Renascimento ao, letra A, estimular o pensamento mágico-religioso e a dependência da fé para explicações racionais. B, colocar o ser humano como centro do universo e incentivar a valorização da razão e da ciência. C, reforçar o poder absoluto dos reis e a submissão das pessoas à hierarquia feudal. D, preservar a visão teocêntrica e o controle da igreja sobre a educação. Letra E, promover o retorno à tradição oral e ao misticismo popular. Com base no que você aprendeu e no que você traz com você de conhecimento escolar, qual é a alternativa correta? Isso! Quem pensou aí na alternativa B está correto. Colocar o ser humano como centro do universo e incentivar a valorização desses dois aspectos aqui principalmente. Olha, razão e ciência. Maravilha. Vamos então para a última questão. Acompanha comigo. Com o crescimento das cidades italianas e o fortalecimento da burguesia, surgiu o mecenato. Falamos sobre isso hoje, hein, alunos? A prática de financiar artistas, então eles financiavam os artistas, pensadores e cientistas, promovendo o florescimento da cultura renascentista. Sobre essa prática, é correto afirmar que, letra A, o mecenato limitou a liberdade artística ao submeter os artistas aos interesses religiosos. B, os mecenas buscavam apenas promover a igreja e suprimir a cultura clássica. C, o mecenato era exclusivo da nobreza rural e não se relacionava com o ambiente urbano. D, a prática impediu o desenvolvimento das universidades e do pensamento científico. Ou letra E, o financiamento à produção artística contribuiu para a difusão das ideias renascentistas. Eu citei isso aqui com vocês na aula de hoje. Então, qual é a alternativa correta? Ficou fácil, hein? Depois do que vimos hoje, ficou fácil e ficou evidente que a alternativa correta é a alternativa E. Como eu falei para vocês, os mecenas financiavam e protegiam também, lembra que eu falei isso? A produção artística, e isso contribuiu para a difusão desses ideais renascentistas por toda a Europa. Por conta dos mecenas foi possível as ideias renascentistas se espalharem por toda a Europa. Ok? Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Gente, esse tema é importantíssimo porque é o início da Idade Moderna, então vocês podem se aprofundar à vontade sobre esses temas, sobre esse conteúdo, porque ele abre portas para outros conteúdos que virão a seguir. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu desejo de boa sorte na vida escolar de vocês. Estudem bastante e até nosso próximo encontro.